Olá! Hoje a gente vai ler uma psicografia daquelas. Ela foi trazida pelo espírito do Adolfo. Ela tá no livro Deficiente Mental. Por que fui um? Foi trazida pela médium Vera Lúcia Marinzec. Uma médium incrível também. E o Adolfo, ele conta pra gente, na sua última encarnação, ele teve síndrome de Down. Então ele desencarna aos 18 anos e ele vai contar pra gente todos os detalhes da vida dele enquanto viveu aqui na Terra. Ele vai contar como foi a passagem dele pro plano espiritual e depois que ele fez a passagem. Então é um relato riquíssimo em detalhes. Então se prepara que essa mensagem, ela merece muita atenção. Mesmo porque, pelo próprio fato da síndrome de Down, que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito. Então a gente vai explicar direitinho, o Adolfo vai explicar pra gente direitinho como isso funcionou e funciona. Então, vamos lá. É com muito prazer que aproveito a oportunidade de ditar as minhas experiências com a intenção de alertar a todos, principalmente meus irmãos que no momento estão encarnados. Dolphy, eu falava com dificuldade. Não conseguia pronunciar direito as palavras. Falava pouco, errado, e era assim que respondia quando alguém indagava o meu nome. E sempre ou meus pais ou minhas irmãs respondiam por mim. Escutava-os com alegria, achava meu nome lindo. O nome dele é Adolfo. Eu tentava repetir mentalmente, mas na hora de falar atrapalhava-me e só saíam pedaços. Era o filho mais velho. Depois de mim, nasceram Iana e Margarete, H, que muito me amou. Pensei muito em como descrever a minha última encarnação. Achei melhor fazê-lo como a senti. E depois dando algumas explicações que só entendo agora, depois de recuperado e sentindo-me sadio. Arrastava-me pelo chão. Às vezes sentia arder as palmas das mãos, pernas, mas não ligava, pois só assim eu ia onde queria. E queria pouco, andar pela sala, tentar mexer no rádio, gostava de músicas. Sabendo disso, mamãe, ou Gá, ligava-o para mim. Era estranho, daquela caixinha saíam vozes agradáveis. Não conseguia entender como aquilo funcionava, mas eu gostava. É tão estranho isso. Muitos não usufruem vários objetos sem saber o porquê de eles funcionarem. Quando me interessei pelo rádio, achei que havia alguém escondido. Depois que havia pessoas dentro da caixinha. Mas se possuíam vozes bonitas e me faziam alegrar, só podiam ser boas. Às vezes, em raros momentos, me entristecia, conseguia ver, percebia que eu era diferente, mais feio, mole, e que não conseguia andar e falar como os outros. Por que? Eu me indagava. Por que não posso? Por que não consigo? Isso passava logo, distraía-me com alguma coisa. Aqui, gente, a palavra coisa tá entre aspas. A médium coloca entre aspas porque ela fala que o Adolfo, durante a mensagem, ele falava muito a palavra coisa. Então ela preferiu deixar entre aspas. Continuando. Gostava de observar mamãe, era tão bonita, meiga e boa. Ela movia as pernas com facilidade, andava. Eu queria tanto fazer igual. Eu até tentava. Caía e chorava.
Às vezes porque doía algo, ou então por não conseguir imitá-la. Não pensava muito, era estranho. As ideias vinham rápidas e como vinham, iam. Quando sentia fome, fazia sinal com a mão, sabia onde estavam os alimentos. Logo me traziam. Davam-me na boca. Gostava, sentia uma sensação agradável. Preferia o mingau amarelo, era mais saboroso e eu comia tudo. Ria. Não gostava de ficar molhado e às vezes sujava e sentia cheiro desagradável. Demorei a entender que era eu quem fazia aquilo. Mamãe foi me explicando, mostrando e consegui entender que podia pedir para fazê-lo e assim não me molhar ou sujar. Mas, infelizmente, às vezes não conseguia pedir e fazia na roupa. Ficava incomodado. Logo que desencarnei, essas lembranças me deixavam triste. Hoje, anos depois, entendendo o porquê de tudo, vejo, narro como se fosse um filme não apenas visto, mas sentido. Sou grato ao Pai Maior pela oportunidade do recomeço, da reencarnação, aos meus pais, às minhas irmãs e principalmente a doce e meiga Gá, por ter cuidado de mim com tanto carinho. Como narrarei depois, meu pai e eu estivemos juntos nesta... Perdão. Meu pai e eu estivemos juntos em outras encarnações. Mamãe não. Nos conhecemos nesta. Esse espírito bondoso me acolheu com amor e dedicação. E Ana e eu somos velhos conhecidos. Ela me incentivou ao erro. Nesta, ela me quis bem, mas tenta aprender. Luta com as suas imperfeições. Esteve junto a mim, porém distante. Margarete, a irmã que realmente esteve ao meu lado me ajudando, me quis muito. Não éramos conhecidos, mas bastou esta encarnação para nos tornarmos realmente amigos. Ela aprendeu a amar. Voltemos às minhas lembranças. Gostava de brinquedos, de brincar. Tinha preferência por uma bola amarela que eu chamava de Bó. Ria ao vê-la pular. Queria fazer como ela, mas não dava certo. Não conseguia. Eu achava linda. Também gostava de sair, passear. Como era agradável ver a rua, as pessoas passando. Achava-as tão bonitas. Não gostava. Eu tinha horror a médicos. Chorava ao vê-los e repelia se achava alguém parecido com um. Era para mim o Alguém que mexia comigo e me dava algo que doía. Era injeção, eu não sabia nem falar. Eita, palavra difícil para mim. Mas um dia, surpresa, após eu ir ao médico que me olhou o rosto, examinou a minha visão, mamãe colocou a coisa no meu rosto. Óculos. Vi tudo melhor. Que sensação gostosa olhar mamãe, e Ana e a minha Gá. Eu as via bonitas e vi tudo melhor. Gostei da coisa. A que chamei de pó, que é o óculos. Entendia pouco. Por mais que Ana e Gá tentassem me ensinar algo, não conseguia aprender. Você é burro! E Ana dizia sempre e eu ria. Mas, por momentos, sentia que tudo que elas tentavam me ensinar era fácil. Por que não conseguia aprender? Fazer. Mas logo passava e eu ria. Tinha dores. Doía, chorava e preocupava a todos.
Mostra, Adolfo, mostra com o dedinho onde dói, dizia H, ou mamãe, pegando minha mão, mostrando o dedo. Balançava a cabeça negando, não, meu dedinho não doía. Às vezes a dor passava por si só ou com analgésicos. Até que um dia Iana teve dor de dente e o dentista extraiu seu dentinho de leite e foi um estalo. Papai disse: Iana teve dor de dente. Será que o Adolfo também não tem? Meu Deus! Exclamou minha mãe. Será que ele está chorando de dor de dente? O levarei ao dentista. E hoje mesmo. E o fez. Gostoso ir passear. Colocaram-me num carrinho, que não era pequeno, era grande, pois eu era gordo e pesado. Tive medo, muito medo mesmo, do consultório e do senhor risonho que me atendeu. O dentista era conhecido dos meus. Atendia toda a família. Sabendo do meu medo, tentou me agradar. Sim, o menino tem dentes cariados e está tendo dor de dente, afirmou ele à minha mãe após examinar a minha boca. Não foi um tratamento fácil. Eu não parava quieto e eu tinha tanto medo que eu tremia, apavorado. Sentia-me mal, suava, babava e muitas vezes sujava as calças. Todos tinham dó de mim. Meu medo não era compreendido. Mamãe me levou ao dentista porque sabia da necessidade de tratar dos meus dentes. Sofria mais pelo temor do que pelo próprio tratamento. Até que tinha uma pequena compreensão de que aquele senhor risonho não estava me castigando e que depois me sentiria aliviado sem as dores agudas da boca. Mas tinha um medo horrível. Tinha a saúde frágil e muitas crises de bronquite. Mamãe, sabendo do meu medo, me levava ao médico só quando eu estava realmente mal. Aí teve uma ideia, chamar o médico em casa. Em meu ambiente conhecido, não tinha tanto medo e Gá segurava minha mão com força. Ela me dizia, acalmando: Adolfinho, calma, não fique nervoso, irmãozinho querido. Gá está aqui, nada de mal acontecerá com você. Entendia? Não, pelo menos não o sentido das palavras, mas eu sentia a vibração de amor. E como isso me fazia bem, eu confiava na Gá. Iana gostava de brincar comigo. Eu era o seu bebê, sua boneca. Gostava, mas logo ela perdia a paciência e gritava comigo: menino bobo! Aí achava ruim e às vezes vinham as palmadas que ela me dava, que ardiam, então eu chorava. Mamãe e Gá me acudiam e Ana às vezes era castigada. Eu não gostava de vê-la chorar e eu chorava mais ainda. Muitas vezes nas suas brincadeiras, Iana tentava me pegar. Certamente não conseguia, eu era pesado para ela. Então, minha irmã me arrastava pelo chão, puxando-me pelas pernas e braços. Gostava até que me doía algo, aí eu chorava. Gá não, nunca me fez algo que doesse. Gostava tanto quando ela sentava no chão, colocava a minha cabeça no seu colo, cantava para mim, passava suas mãos delicadas na minha cabeça e no meu rosto. Que bom! Como o amor é confortador! Chegava a cochilar. Como gostava de receber seus beijos. Tentava também beijá-la. Para mim, isso queria dizer: amo você. É importante para mim. Dava um beijo estranho, tentava imitá-la, fazia careta, bico e babava. Gá ria achando bonito e eu ria alegre. Nesses momentos fui realmente feliz pelo que eu tinha. Se em raros momentos sentia-me diferente,
foi porque meu espírito sabia que estava preso num corpo deficiente, com o cérebro danificado por uma causa física. Lógico, o cérebro físico adoece. E por quê? Certamente tem as causas e as explicações por meio do espírito que habita nele. Porque é difícil nós, na roda dos renascimentos, sermos totalmente isentos de erros. Pode acontecer até um acidente que danifique o feto, o corpo físico e o perispírito ser e continuar perfeito. Muitas vezes, amigos do reencarnante podem desligá-lo da matéria defeituosa, porque se ele tiver algo para realizar, não será possível num corpo deficiente. Há então o desencarne e ele fará nova tentativa. Ou então, esse espírito aproveita a oportunidade e faz da deficiência um grande aprendizado. Tive muitas doenças. O sarampo quase me fez desencarnar. A febre alta me fazia delirar. Via-me como médico e tremia de medo. Nos meus delírios, andava normalmente examinando pessoas. Não gostava, preferia me arrastar no chão a ser aquela pessoa, o médico. Que horror! Eram terríveis pesadelos. Foi um alívio sarar do sarampo. Mas estava sempre com as crises de bronquite. Era tão ruim ter dificuldade para respirar. Não gostava de coisas ruins, de remédios. Até que de alguns eu gostava, de outros não, e então os cuspia. Gá falava comigo para engoli-los, mamãe também, mas eu os cuspia. Mamãe um dia ficou brava comigo. Adolfo, tome seu remédio, senão o levarei ao hospital onde tem médicos. Não. Para ele era o hospital. Não. Pensei e tomei. Virou chantagem? Certo? Não me cabe julgá-los. Não fizeram por maldade. Desconhecendo as causas do meu pavoroso medo, não conseguiram entender a profundidade dele. Mamãe sofria junto comigo. Eram noites e noites tentando aliviar o meu tormento, em que ela e papai passavam sem dormir. Remédios caros. E eram eles que me aliviavam um pouco. Papai ganhava razoavelmente bem. Morávamos em casa própria. Mamãe não podia trabalhar fora porque eu lhe dava muito trabalho e não podia ficar sozinho. Não tinha onde me deixar. Morávamos numa cidade pequena e lá não tinha na época uma escola especializada para mim. Privaram-se de muitas coisas por minha causa. Desde saírem de casa, irem a festas, viagens e minhas irmãs de terem o que queriam. Gastavam muito comigo. Fiz 18 anos. Meses depois, tive uma forte crise, a pior de todas, e o médico foi chamado. Bondosamente ele veio em casa me examinar. Brincou comigo como sempre, tentando não me assustar. Oi, menino Adolfo, vim vê-lo. Olhe que bonito. Mostrou o seu estetoscópio balançando. Dessa vez, embora com medo, não reagi. Isso o preocupou. Sentia-me tão fraco que o pouco de força que tinha usava toda para respirar. Sofria. Quando recordei meu passado, vi também os principais acontecimentos desta minha última encarnação. Como disse, foi como ver um filme, só que real. Por isso posso dizer particularidades como o médico preocupado, meus pais aflitos, etc.
O médico me examinou e falou aos meus pais. Eu ouvi. Compreendi? Não as palavras, mas eu senti a situação. Adolfo está mal. Seu coração está falhando. O melhor seria levá-lo para o hospital. Não! Balbuciei, arregalando os olhos. Comecei a chorar, piorando a crise. Você não vai. Papai me olhou e falou firme, segurando meus braços. Confiei e me acalmei. Terá chances de ele ir lá e melhorar? Indagou mamãe, segurando-se para não chorar. Não sei, falou o médico preocupado. Acho que Adolfo só irá piorar. Não entendo o seu medo, mas sei bem que o temor no seu estado só piorará a sua situação. O médico passou a mão carinhosamente no meu rosto. Estava quase que sentado na minha cama de grade. Estremeci. Ele se afastou. Papai se aproximou para me acalmar. Disse segurando a minha mão. Adolfo, meu filho, você fica em casa. Daqui você não sai. Sorri. Estava com dores e sentindo muito desconforto, mas sorri. Papai me protegia. O fato é que ficaram os dois indecisos. Resolveram não me levar para o hospital, mas sofreram com a indecisão. Decidiram pelo que acharam que era melhor para mim, e realmente o foi. Com meu pavor, sofreria muito mais se eu tivesse ido. Quero deixar claro que esse é um caso específico meu, que particularidades assim devem ser analisadas com muito critério. Se ele está para morrer, disse mamãe, que o faça em casa e conosco. Teme tanto o hospital e os médicos que seria judiação levá-lo para sem chances de melhorar. O médico também deu a sua opinião. Talvez, se ele entendesse a pluralidade das existências, saberia analisar melhor o que ocorreu comigo. Adolfo tem muito medo de médicos. Não deveria. Certamente foram vocês a lhe passar medo. Mas agora não é hora de saber as causas. Ele tem medo. Isso é real para ele. Com o coração tão frágil, acredito que com o pavor que sentirá, lhe será muito prejudicial. Vamos cuidar dele em casa. Prometi a ele e cumpro. Adolfo não sairá daqui, exclamou meu pai. E o senhor se engana. Não passamos medo a ele. Acho que esse medo é porque ele, desde pequenino, é muito doente. Talvez tenha na sua cabecinha ligado a dor a médicos e, consequentemente, ao hospital, que para ele significa médicos. Ele nunca foi a um hospital, só quando nasceu. Assim, fiquei dias em casa no leito, muito doente. Tentava sorrir para Gá ou Iana quando elas brincavam comigo. Me sentia cansado, tremendamente fraco, com dores por todo o corpo e com muita dificuldade para respirar. Não senti, nem percebi a minha desencarnação. Quando dei por mim, estava num local parecidíssimo com o meu quarto, mais enfeitado e com muitos brinquedos. Minha respiração estava quase normal e não tinha mais dores. Me senti aliviado. Desencarnei e fui socorrido imediatamente, levado ao educandário, local para as crianças em uma colônia muito bonita. Todas as colônias são bonitas. Estava abrigado numa parte, uma ala especial para os que foram encarnados deficientes mentais. Crianças? Sim, embora com 18 anos na matéria, eu era uma criança, eu me sentia uma. Quarto parecido com o meu?
Sim, isso acontece muito no plano espiritual para que não estranhemos muito. Mais enfeitado e com muitos brinquedos, no educandário existe alegria. Tudo é feito para alegrar seus abrigados e normalmente crianças gostam de locais alegres, enfeitados e de muito carinho. Minha família sentiu meu desenlace, mas compreenderam que foi melhor para mim. Eram católicos, iam à igreja, só que não me levavam. Às vezes, Gá ou Iana tentavam me ensinar a rezar. Agora, ali no leito, lembrei-me com mais facilidade dos dizeres delas. Menino Jesus de Belém, eu lhe quero muito bem. Eu ri contente. É fato que eles rezavam muito por mim, imaginando-me no céu. Isso é importante. Quando nos imaginam bem, nos mandam pensamentos otimistas que nos ajudam muito. Os meus familiares, que amo muito, imaginaram-me num lugar bom, sadio, sem dores, alegre e feliz. Era tão forte nossa relação que eu quis sentir o que eles imaginavam. A vontade é quase tudo e no meu caso significava muito. Não tive dó de mim e isso me auxiliou. A vida deles, depois do meu desencarne, mudou e para melhor. Após um período de descanso, mamãe arrumou um emprego, as finanças melhoraram, as meninas puderam ter roupas novas e estudar em escolas melhores. Puderam passear e até viajar, mas vivi sempre nas suas lembranças de forma carinhosa. E Gá, adulta, fundou na nossa cidade uma escola especializada para deficientes mentais e sempre menciona com ternura fatos referentes a mim. Meu irmãozinho Adolfo. Fui e sou tremendamente grato a eles. Bem, acordei no educandário, num quarto que achei lindo, examinei tudo olhando cada canto. Estranhei e eu comecei a chorar. Logo, um senhor e uma moça se aproximaram do meu leito. O homem disse sorrindo carinhosamente: Adolfo, que se passa com você? O que sente? Quer tomar água? Quer passear? Ouvir música? Eu queria tudo aquilo. O senhor adivinhou do que eu gostava. Mas queria mamãe e Gá. Ah, disse a moça me abraçando. Vamos passear. Colocarei você no carrinho e o levarei ao parque para ver outras crianças. Vou ensiná-lo a andar. Quer? Claro que quer. Pó, exclamei. Ah, respondeu a moça. Seus óculos? Ele perguntou dos óculos, né? Pó. Não precisa mais deles. Você não está me vendo? Vamos aprender a dizer óculos. Gostei deles, tanto do senhor como da moça. Passei a mão no meu rosto. De fato, não estava com eles e enxergava bem. Era agradável, estava tanto ouvindo como enxergando perfeitamente. Eu ri alto e tentei repetir. Ulos. Melhorou. Vamos passear. Vou trazer para você um rádio de presente. Eu sou a tia Estefânia e este é o tio Walker. Amamos você, Adolfo. Os dois novos amigos colocaram-me num carrinho bem mais bonito que o meu e me levaram para passear. Eu amei tudo que eu vi. Chamei com a mão um passarinho e ele veio cantando pro meu dedo. Eu ria. As atividades eram muitas. Aulas para aprender a andar, falar e, surpresa, aprendi com mais facilidade
como sarei. Meus dentes tornaram-se perfeitos, assim como a visão e a audição. Não tive mais dores. Senti saudades de casa, dos meus pais, das minhas irmãs, mas fui também compreendendo que tinha ido morar em outro lugar. Tempos depois, 2 anos, eu já estava normal, a fazer pequenas tarefas como distrair os recém-chegados. Agora eu falava corretamente. Entendi que o meu corpo deficiente morreu, que desencarnei e achei tudo normal como realmente é. Não existe desencarnação igual. Nada no plano espiritual é regra geral. Mesmo desencarnado, eu me sentia deficiente, porque meu corpo perispiritual estava doente antes de reencarnar. Necessitei recuperá-lo na matéria física e nesses 2 anos no plano espiritual. Mas, como existem mas em nossas vidas até que aprendamos a conviver harmoniosamente. Continuava com medo de médicos, agora não tinha pavor, mas eu não gostava nem de vê-los, necessitava resolver esse problema. Dona Marga me atendeu para uma consulta. Essa senhora é psicóloga. Ah, disse ela carinhosamente, vamos ajudá-lo a compreender o que se passa com você. Esse medo te incomoda? Sim, senhora, respondi. Incomoda. É chato. Aqui existem muitos profissionais da medicina que tanto bem fazem e mesmo assim ainda os temo. Depois, não quero reencarnar com esse medo, que provavelmente continuará depois de encarnado. Dona Marga, tenho também certas lembranças. Me vejo em outro corpo, bonito, jovem, a examinar os outros. E, Adolfo, você não aprendeu que nascemos muitas vezes em corpos diferentes? Você já reencarnou diversas vezes. Sei, mas não gostaria de ter sido esse homem, falei triste. Foi um tratamento longo, que parei muitas vezes porque me recusava a recordar. Nada me foi imposto, mas as lembranças vinham espontâneas e eu não as queria. Dona Marga me explicou que fixei muito na minha mente espiritual esses fatos que recordava. Isso antes de reencarnar como Adolfo, e que essas lembranças eram minhas, parte do meu passado e que tinha que enfrentá-las. Até que resolvi de vez solucionar este problema que me incomodava. Já fazia 5 anos que eu desencarnara. Continuava no educandário, fiz lá todos os cursos que aquele local abençoado oferece e trabalhei muito. Cuidava dos recém-desencarnados, os recém-chegados da terra, com todo carinho. Sabia que fazia meu trabalho bem feito e eu era elogiado. Eu estava feliz, mas eu sentia que tinha algo para fazer. Tinha de resolver este meu problema e deixei, numa sessão com Dona Marga, as lembranças virem e eu as enfrentei. Como não aceitar o nosso passado? É nosso. Nossos atos nos pertencem. Na minha penúltima encarnação, eu nasci no seio de uma família de posses e de muito orgulho. Cresci achando que era um ser superior em raça e inteligência. Quis estudar, gostava de aprender e cursei as melhores escolas do meu país. Tornei-me médico ainda jovem. A vida me sorria. Eu era rico, bonito e casei com uma jovem do meu meio social. Minha esposa foi a Iana, minha irmã nesta última encarnação. Tudo parecia bem até que a guerra veio modificar as nossas vidas.
Meu pai conseguiu por um tempo impedir que eu fosse para frente dos campos de batalha, mas a pátria necessitava de mim e eu parti. Minha esposa, ambiciosa, me aconselhou a aproveitar a situação para eu me sobressair como médico. Ela sempre me motivou só para a ambição, para que ficássemos cada vez mais ricos. Fui para a guerra, para um local onde estava havendo encontros de grupos rivais. Humanos batalhando, matando outros seres iguais. Como é triste a guerra. Lá encontrei 2 outros médicos e nos tornamos amigos. Dr. Frank, já mais idoso, e Dr. Ralph, tão jovem quanto eu. Trabalhamos juntos. A guerra é terrível. Ali foi que viu tanto que nossos conhecimentos estavam à prova. Neste momento eu paro um pouco de ditar e eu enxugo as minhas lágrimas. São recordações dolorosas, mas, se são minhas, assim como os meus atos, não devem ser motivo de tristeza. Tristeza não paga dívidas. Minhas lembranças só devem me motivar a servir o bem. Tínhamos muito trabalho, às vezes faltavam medicamentos e os alimentos eram escassos. Onde estávamos se tornou, logo após a minha chegada, um local de muitas batalhas. Não só tínhamos de cuidar dos nossos compatriotas, como dos inimigos também, que pareciam estar levando a melhor. Então, nós 3 resolvemos eliminar os feridos inimigos e de modo cruel. Fizemos muitas maldades. Eu poderia narrá-las, mas para quê? Acho mórbido e creio que o leitor entenderá que muito fiz para ter tido grande remorso. Desencarnamos nós 3 e muitos outros num ataque de surpresa. Fisicamente eu não senti muito, meu corpo morreu rápido e acordei em espírito vagando num sofrimento atroz. Sentia-me despedaçado, sem nada que me acalmasse as dores. O senhor morreu, falou um sujeito estranho, um desencarnado inimigo. Senhor? Por que o chama de senhor? É senhor do quê? Ou de quem? Disse um outro maldosamente. É mesmo, falou rindo o que primeiro me dirigiu a palavra. Você morreu. Esses desencarnados que eu julgava serem os inimigos nos odiavam tanto quanto nós a eles. Inverteram os papéis. Passei a ser paciente deles. Vingaram-se. Revoltei-me. Por que morri? Jovem, bonito, rico, e aquela maldita guerra a separar-me dos meus, levando-me para a frente dos campos de batalha. Foi a guerra a culpada de ter feito o que eu fiz, e ainda morrer e continuar vivo. Sofri muito. Creio que é mais triste e deprimente ver desencarnados num campo de batalha do que encarnados. Existe ódio, muito rancor e sofrimento. Muitos são socorridos ao desencarnarem. Podem ser socorridos, mas a maioria não. Continuam lutando sem o corpo físico. Socorristas bondosos trabalham ininterruptamente tentando ajudar a todos, mas muitos recusam ajuda porque querem se vingar ou porque estão revoltados, mas ali estavam profundamente perturbados, preferindo continuar guerreando. Eu não quis o auxílio oferecido. Sofri por anos, ora no umbral, ora ali, onde fiz as minhas maldades, que com o término da guerra passou a ser uma bonita campina e campos cultivados. Mas para mim, continuava a guerra,
Eu só via cenas atrozes que eu presenciei. Entendi que eu não tinha por que me revoltar. Eu era culpado. Tive profundo remorso. O grupo foi rareando, ou seja, diminuindo. Cada um dos ex-combatentes foi tomando rumo. Ficamos alguns e nos unimos para não ficarmos sozinhos. Já não havia mais vingança e nem inimigos. Todos sofriam. Estava muito perturbado. As cenas dos meus erros não me deixavam nem por instantes. Eu me via a examinar as minhas vítimas. Mesmo confuso, sofrendo, eu tinha consciência de que era justo o meu sofrimento e que era bem merecido. Eu não queria o perdão deles. Eu não queria nem me perdoar. Um dia, meus pais, que há tempo já estavam desencarnados, vieram atrás de mim. Abraçavam-me comovidos. Ó, meu filho, o que a guerra fez com você, disse o meu pai. Não foi a guerra que me fez mal. Com ela eu tive a oportunidade, uma grande chance de ter sido útil a todos. Deus não separa, não faz diferença entre os seus filhos. Como pude eu fazer? Tive o ensejo de fazer o bem e preferi fazer o mal. A guerra só me deu a escolha e infelizmente eu errei. Não reconheci os meus pais, porém senti a demonstração de carinho. Chorei e me refugiei nos braços deles. Levaram-me para um socorro, recusei tremendamente a melhora. O remorso destrutivo lesou meu perispírito, como também a perseguição que eu tive dos que não me perdoaram. Os orientadores que cuidavam de mim disseram aos meus pais que eu melhoraria muito na matéria, num outro corpo, com a bênção do esquecimento. Mas a minha lesão me acompanharia. Eu seria um deficiente mental. Os dois, meus pais, planejaram reencarnar, se unir e me aceitar como filho. Compreenderam que me criaram no orgulho, no preconceito, como se fosse uma raça superior e que contribuiriam para os meus erros. Reencarnaram e fiquei internado esperando a minha volta à carne. Melhorei muito pouco, porque só me fixei nos meus erros, não conseguindo ver mais nada. Eu sofria, embora bem menos do que no tempo em que eu vagava. Era tratado com carinho. Eu estava internado num hospital de uma colônia em uma ala especial. Só que a minha ex-mãe, na carne, não me aceitou. Não quis nem casar com o meu pai. Ele até que insistiu. Certamente, em outros corpos, os dois de realizar os planos que traçaram. Um segundinho, eu só vou colocar o carregador por conta da bateria. Continuamos. Isso acontece muito. Quando encarnados, temos vontade de fazer alguma coisa sem entender bem o porquê. Mas, por favor, não generalizem. Tudo deve ser analisado bem, os prós e os contras, e devemos fazer o que nos convém, o que é melhor a nós, e devemos ao nosso espírito. Não se faz planos de fazer o mal. E como minha ex-mãe, podemos fazer bons planos e no corpo não querer assumi-los. Isso acontece muito. Temos o nosso livre-arbítrio que é respeitado. Mas quem pode fazer e não faz, continua com o débito. E este gera sofrimentos.
Então, meu pai casou com outra, a bondosa mãezinha que me aceitou e tanto me amou. Minha aparência atual? Bem, não quis mudar. Eu tenho a aparência dos que têm a síndrome de Down. Sou gordinho, só que perfeitamente sadio. Poderia mudar a minha aparência, mas eu não quero. Aprendi uma grande lição nessa última encarnação, assim como eu estou. O importante para mim é ser útil. Certamente não recordei só os meus erros, mas também os conhecimentos. Eu fui um médico de muitos conhecimentos. Estudei para tê-los, são meus e agora eu os uso para o bem. Pedi e obtive permissão para trabalhar na ala do educandário em que fui abrigado quando eu desencarnei. Lá eu sou o tio Adolfo, o tio brincalhão que ameniza as dores da saudade e os reflexos das doenças. Mas, novamente o mas, quis saber dos outros dois que erraram comigo, Dr. Ralph e o Dr. Frank. Com permissão, eu fui vê-los. Os dois estão encarnados, me acompanhou o instrutor Flávio. Aqui está o seu amigo, Dr. Frank, que agora reveste outro corpo e tem outro nome, disse Flávio. Dr. Frank? Exclamei espantado, surpresa. Eu o encontrei num acampamento da Cruz Vermelha. É jovem, médico e dedicado. Com muito carinho ele examinava uma criança negra e enferma. Ele a pegou no colo, sorriu e recebeu em troca um sorrisinho dela. A enfermeira comentou: Doutor, o senhor não tem medo de se contagiar? Não sabemos o que ela tem. Não, respondeu ele. Não sei ainda o que ela tem, mas eu sei o que lhe falta. Carinho. Seu tratamento está sendo doloroso. Não quero que ela tenha medo de mim. Fez careta. A criança sorriu timidamente. Ele abriu a boca e mostrou a língua. Falavam idiomas diferentes, porém, a criança entendeu e fez o mesmo. Ele a examinou. Doutor, disse a enfermeira, o senhor é tão jovem e bonito. Não entendo o porquê de estar enfiado aqui neste lugar. Meu amigo riu, olhou por um instante para ela e respondeu: Minha cara, o que você faz aqui? Eu já não sou tão jovem assim, doutor. Depois eu perdi meu marido e o meu filho num acidente de carro. Amenizo a minha dor ajudando a sanar a dor dos outros. O que é muito digno e de admiração o que você faz. Pois comigo nada aconteceu. Sempre quis clinicar, sanar dores, cuidar de vítimas de guerra. Como é triste pensar que na Terra não há paz. Sempre existem disputas, brigas, mortes e feridos. Pode acreditar, minha amiga, que eu sou feliz aqui. Parece que planejei isso antes de reencarnar e pela bondade de Deus eu realizo o meu trabalho. Ah, o senhor de novo com essas ideias orientais, exclamou a enfermeira rindo. Olhe bem para essa criança, falou o antigo Dr. Frank. 8 anos. Parece ter 3 ou 4 anos. Órfã, desnutrida e sofre tanto. Que Deus justo é esse que a fez assim? Não, minha cara. Eu prefiro ter em Deus um Pai justíssimo e amante dos seus filhos, todos sem exceção. Essa criança é um espírito que renasce na nossa querida terra. Penso, creio com certeza, que eu estou tendo uma grandíssima oportunidade de estar reencarnado e aqui estar tentando ser útil.
e pode apostar, eu vou aproveitá-la. Sorriu e abraçou a criança. Continuou feliz o seu trabalho. Aproximei-me dele, emocionado, e disse com firmeza: amigo, Deus lhe abençoe. Ele sentiu-se abençoado, vibrações de carinho, de incentivos, benévolas caíram sobre ele. Desejei isso ardentemente. Que você, meu amigo, consiga fazer o que almeja. Saímos do acampamento, meu instrutor falou: ele conseguirá, ele conseguirá. Há 5 anos, trabalha com afinco e com amor. Ele ganha pouco e esse pouco é repartido com os seus pacientes. Aqui também faltam muitas coisas, medicamentos e alimentos. Não sei o que dizer, falei emocionado. Encontrar Dr. Frank aqui foi uma grande surpresa. Cada um reage aos erros de forma diferente. Ele enfrentou os dele sabiamente. Desencarnou, sofreu, arrependeu-se, mas não deixou o remorso ser destrutivo. Fixou por meta que muito errou, muito tinha de amar. Quis reparar seus erros e aí está, reparando. Eu, falei, deixei que o remorso fosse mais forte. Sofri e continuei a fazer sofrer, porque os meus familiares padeceram comigo. Só vi o sofrimento como solução. Adolfo, como disse, as reações são diferentes para as mesmas ações, como também diferem em cada um. Que Dr. Frank seja um exemplo. Se Frank reencarnado tivesse se recusado a fazer o que planejou, o que aconteceria com ele? Indaguei. A todos nós é dada a oportunidade de reparação pelo amor, trabalho útil. Recusada a oportunidade, aí a dor vem lembrar a responsabilidade. Eu falei. Nem sempre é de imediato. Adolfo, vamos visitar o outro, o antigo Dr. Ralph, e entenderá melhor. Encontramos o meu antigo companheiro andando apressado pela rua. Ia para o trabalho, inquieto, insatisfeito, estava nervoso. Necessitava do emprego para sobreviver, mas não gostava do que fazia. Aliás, pensava angustiado, não gostava de fazer nada, não conseguia manter o entusiasmo por algo por mais de alguns meses. Sentia-se perseguido, achava que todos estavam contra ele e não ele contra todos. Tinha inveja, ciúmes e qualquer coisa o aborrecia. Achava sua vida medíocre, como também que merecia coisas melhores. Olhamos para ele, examinando. Observe, Adolfo, disse o meu instrutor, que seu antigo companheiro está envolto por energias negativas que ele próprio cria ao desejar mal às pessoas. Quando nos iramos desejando mal a alguém, criamos uma energia maligna e a projetamos. Porém, metade fica com quem cria. E se a outra pessoa para a qual enviamos essa energia negativa estiver com uma boa vibração, ela não receberá. E essa energia volta em dobro à fonte de origem. Mas ele não sofre, nem repara os erros do passado, falei encabulado. Quando fazemos inimigos e estes não nos perdoam, podem cobrar de muitos modos, levando-nos a sofrer quase de imediato pelos nossos erros. Isso não aconteceu com nenhum de vocês três.
Ninguém os cobrou ou os perseguiu reencarnados. Mas, se não há outros a nos cobrar, a nossa consciência o fará um dia. Vocês três agiram erradamente. Você se sentiu tão culpado que só o sofrimento foi visto como uma solução. Frank sabiamente quis corrigir os erros, construindo onde no passado houve abusos. Ralph ainda não despertou nem para um e nem para outro. Sofreu no umbral, foi socorrido e quis reencarnar. Arrependeu-se, mas não teve aquele remorso destrutivo, nem despertou para uma reparação. Você se engana? Não precisa ter deficiência para sofrer. Ele é uma pessoa infeliz por não aceitar o que a vida lhe oferece, o que ele é no momento. Seu espírito queria continuar tendo a importância que julgava ter no passado. Embora tenha o corpo sem deficiências físicas ou mentais, ele não é sadio. Sua insatisfação lhe traz muitas doenças. Ele ainda vai reparar os seus erros? Vai sofrer por eles? Indaguei ao meu instrutor preocupado. Creio que um dia irá se harmonizar com as leis divinas. E para quem não o faz por amor, normalmente a dor virá. E se você, Adolfo, soubesse ver como eu, veria que dentro de algum tempo um câncer irá se manifestar no corpo dele. Cheguei junto dele e eu o abençoei. Ralph, que Deus o abençoe. Mas, nova surpresa, ele repeliu completamente os fluidos que eu carinhosamente lhe doei. Eu vou orar muito por ele, exclamei. Vamos, Adolfo, disse Flávio. Vamos para a colônia. Espero que tenha aprendido com essas visitas. Ralph com as doenças resgatará? Indaguei. Irá depender de como ele aceitará o sofrimento, respondeu meu instrutor. Irá com certeza sofrer com a sua doença, mas, como eu, não fez nada de bom para reparar. Vendo Frank, sinto que tenho muito que fazer. Você fará, se quiser, fará. Motivou-me o meu instrutor. Sim, eu queria e eu quero. Após essas visitas, passei a ser mais dedicado, alegre e com propósito de ser cada vez mais útil. Planos para o futuro? Claro que eu tenho. Não quero ser médico, pelo menos não na próxima encarnação. Planejo trabalhar com pessoas, talvez um farmacêutico, um psicólogo ou um enfermeiro. Mas quero me preparar, estudar e ser um encarnado útil, um trabalhador honesto e ser religioso, porque acho que uma religião bem seguida é uma orientação segura. E se tudo der certo, serei neto de Gá e aí terei o espiritismo como seta na minha caminhada. Que Jesus nos abençoe. Que mensagem um pouco mais longa essa psicografia, mas ela traz tantas reflexões, tantos ensinamentos, como é importante a gente ter a certeza de que a doença que temos, ela só pertence, como ele fala, ao corpo físico, não ao espírito. A gente vê que quando ele desencarna, ele levou mais ou menos 2 anos para reaprender a andar, a falar, voltou a ser completamente normal. Então a doença está no corpo, não no espírito. E muito interessante, quando ele desencarna sem perceber.
E aí ele se vê numa colônia, onde é uma ala voltada para crianças com deficiência mental. Um quarto todo preparado para ele. A espiritualidade faz isso, preparou o quarto para ele, muito parecido com o que ele tinha na Terra. Para quê? Para ele se sentir mais aconchegado, mais acolhido. E como é importante, como ele fala que ele quer reencarnar depois, neto da irmã dele, já num berço espírita, como é importante a gente ensinar uma religião para a criança dentro de casa se ela não frequenta uma casa religiosa. Ele fala isso. Eles iam à igreja, os pais católicos iam para a igreja, mas não levavam ele, claro, porque era difícil. Mas deveriam ensinar sobre as coisas de Deus para ele dentro de casa. Olha a importância que ele fala. E isso é para todo mundo, tá? Não só para uma criança que tenha uma deficiência. E como ele fala da importância, quando ele desencarna, dos pensamentos, das vibrações dos pais e das irmãs para ele. Chegaram para ele como ânimo. Então é muito importante a gente emanar, a gente orar para quem faz a passagem. Muito importante isso. E como ele fala que ao longo do tempo, no plano espiritual, é que a gente vai entender os porquês, né? Os mas do que a gente viveu aqui na Terra. Ele não entendia o porquê da doença, das limitações. E aí quando ele estava preparado, a Dona Marga foi ajudando, psicóloga, né, lá no plano espiritual, foi ajudando ele a entender esse medo de médico. E aí, com o instrutor Flávio, ele foi tendo um conhecimento maior e vendo realmente o que aconteceu. E ele fala, né, que na vida passada ele teve a escolha de fazer o bem como médico, mas ele preferiu o caminho errado. O caminho do orgulho, da vaidade, do egoísmo, matando pessoas, mesmo que fossem inimigos dele, com o conhecimento da medicina. E é importante ele falar que os conhecimentos ele não perde. Nós não perdemos conhecimentos com a morte do corpo físico. Todo conhecimento caminha com a gente durante as encarnações. Tanto que ele fala que por esse trauma ele não quer reencarnar de novo como médico, talvez numa próxima. E que linda a missão do Dr. Frank, sendo médico, trabalhando na Cruz Vermelha. Então, é importante a gente saber, como ele fala, tudo é particular, nada é geral. Cada caso é um caso. Então, por eles terem feito tanta maldade, como ele fala que ele nem quis dizer as maldades que eles fizeram, né? Os três, cada um teve uma reencarnação diferente da outra. O Adolfo escolheu ter a doença no corpo, pelo que ele fez. O Frank escolheu resgatar de uma forma missionária, ajudando. E que coisa linda, né? E o outro, como ele fala, o Ralph, ainda não despertou. Ainda não despertou. Ele reencarnou rápido demais. Ele poderia ter ficado um tempo a mais, como ficou o Adolfo. Poderia ter ficado um tempo a mais no plano espiritual, estudando, conhecendo, se conhecendo. Não, ele reencarnou um pouco apressado e ele continuou com as mesmas tendências
da vida passada como médico, egoísta, orgulhoso e aí revoltado, como ele conta pra gente, reencarna de uma forma revoltada, rebelde, achando que os outros estão contra ele e não ele contra os outros. Então, pra gente finalizar, como eu sempre falo, muito importante o nosso conhecimento da vida espiritual. Agora, enquanto nós estamos encarnados na Terra, porque isso vai facilitar a nossa estadia aqui, vai facilitar o processo de desencarnação da passagem para o plano espiritual e vai ajudar quando a gente já estiver no plano espiritual. Então, que esse conhecimento tenha trazido para a gente ânimo, para a gente continuar aqui na Terra vivendo, aprendendo. Compartilhe esse ensinamento desse espírito lindo que na sua última encarnação sofreu, não só ele como toda a família, com a síndrome de Down. A gente se vê na próxima psicografia.